Esse material está disponível lá no Aula Paraná. Só digitar lá no Google Aula Paraná e nós encontramos inúmeras aulas e vídeos lá nessa página do Aula Paraná. O objetivo dessa aula é iniciar os estudos sobre cálculos estequiométricos, né, praticar o conhecimento com as atividades, enfim, e tem relação a isso. Então, nós iniciamos a aula de hoje falando aí sobre uma questão, né, bem relevante aí, que é a estequiometria. Então, a estequiometria aí é a parte da química relacionada aí com os cálculos, né? Com os cálculos relacionados aí com a quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Então, temos um exemplo aqui nessa imagem bem assim interessante, né? Que é a questão aí de estarmos produzindo um sanduíche, né? Então, isso aqui, vamos dizer assim, que é a aquilo que nós usamos para produzir um sanduíche, né? Os ingredientes. Então, como seriam esses ingredientes, né? Então, duas fatias aí de pão, mais uma fatia aí de queijo, né? Para produzir aí o nosso sanduíche. Então, gente, ó, como na matemática, que nós temos aí as equações matemáticas, na química também nós temos aquilo que nós chamamos de equações químicas. Então, as equações químicas, elas obedecem a certas regras, as leis, né? Há certas leis que nós chamamos de leis ponderais, e essas leis ponderais, elas são aquilo que nós devemos seguir na hora de fazer os cálculos estequiométricos, né? Estequiometria tem relação aí com quantidades, né? Com as quantidades adequadas de substâncias que nós vamos praticar para fazer uma reação química. E toda reação química, ela subdivide-se em duas partes. Ela tem a parte aí dos reagentes, né, que vai ficar sempre aí do lado esquerdo da seta. E depois da seta nós temos os produtos, que é aquilo que a gente espera que vai se obter através aí das reações químicas. Só que devemos ter em mente o seguinte também, que nem sempre quando a gente mistura reagentes, alguns tipos de reagentes, a reação química vai acontecer, né? Então, às vezes você espera que aquilo aconteça, mas por algumas situações pode ocorrer de não estar acontecendo, né? Então, por isso é que devemos estar sempre atentos aí a essas devidas quantidades, né, as quantidades corretas, para que essas reações elas aconteçam e aconteçam da melhor maneira possível, né, com a maior probabilidade assim de efetividade de produção dos devidos resultados, né? Então, ou seja, guardem isso nesse momento. Então, antes da seta, ó, nós temos aqui os reagentes. Quem são os reagentes dessa reação hipotética nossa aqui? As duas fatias de pão e a fatia de queijo. Então, vamos dizer assim que esses dois componentes aqui sejam aí os reagentes da reação. E depois no produto, né, é aquilo que a gente obteve da reação desses dois reagentes, que são os produtos. Sempre vai acontecer isso, tá, gente? Reagente reagindo entre si, produzindo aí os produtos. Então, isso aqui eu peço que vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Que são as relações mais importantes, aí, vamos dizer, da estequiometria, né? Que relações são essas? Relações de quantidades. E essas relações de quantidades, elas são fixas, né? Então, quando nós estabelecemos o valor de mol, nós devemos lembrar que o mol, ele é uma medida de quantidade, e essa medida de quantidade tem um valor. Ele vale 6,02, 10 elevado a 23, né? Entidades que podem ser átomos, moléculas, pode ser qualquer coisa na realidade, né? Pode ser um mol de laranjas, enfim, porque ele define uma quantidade. Enquanto a dúzia
né? Se a gente fizer uma recordação aí da dúzia, uma dúzia equivale a 12, né? O mol, ele vai equivaler aí também a uma quantidade de 602 sextilhões de alguma coisa. Então é uma quantidade extremamente grande, né? Mas a partir do momento que você trabalha com coisas extremamente pequenas, como átomos e moléculas, essa quantidade relativamente grande se torna pequena em relação à massa do que essa grande quantidade aí representa. Nós vimos também a massa molar, né, o cálculo aí que a gente, como que a gente adquire aí a massa molar, né, das substâncias, sempre começando aí através do cálculo da massa molecular. E lembrando que a massa molar, ela é uma medida em gramas por mol, ok? Então, sempre para você calcular a massa molar, você deve efetivamente calcular inicialmente a massa molecular, sim? Então, quando nós temos aí a, a molécula, por exemplo, da a substância, vamos supor a substância água. A água, todo mundo conhece a fórmula, né? H2O. Essa substância, ela possui aí dois elementos químicos diferentes, ela possui o hidrogênio e o oxigênio. Então, é através da fórmula que nós conseguimos aí definir a massa molecular da água. Se a fórmula da água nos estabelece essa relação aí de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, a fórmula define isso para nós. Então, nós podemos calcular a massa da molécula obedecendo a essa proporção de dois átomos de hidrogênio para um átomo somente de oxigênio. Então, eu coloco inicialmente aqui para calcular a massa molecular as quantidades, né, as quantidades atômicas que eu tenho aí de hidrogênio e de oxigênio. E multiplico pelas respectivas massas que cada elemento possui. No caso do hidrogênio, a massa atômica dele, né, é de uma unidade, esse valor sai da tabela periódica, sempre observando na tabela periódica este valor e fazendo aí o devido arredondamento. Já o oxigênio é de 16 unidades. Isso aqui, 2 vezes 1 dá 2, né? E 16 vezes 1 dá 16. E depois de efetivada aqui as multiplicações, você soma esses valores, né? Obtendo aí 18, e lembrando que a unidade de medida da massa molecular é unidade. E a partir da massa molecular, você já tem diretamente aí a massa molar, não precisando mais de cálculo, né? É somente trocando a unidade de medida, que passa a ser então gramas barra mol. Ou seja, 18 gramas de água é o que você encontra em 1 mol de água. 1 mol dessa quantidade aí de água, você vai encontrar 18 gramas de água. Então, efetivamente, você, para ter 1 mol de água, você deve ter 18 gramas de água. E nessa amostra de 18 gramas de água, nós vamos ter aí 602 sextilhões de moléculas de água, ou 6,02 10 elevado a 23 entidades, ok? E outra coisa também, nós temos uma relação estequiométrica aqui muito importante também, na química que nós chamamos aí de volume molar, principalmente quando você trabalha com gases, né? E essa relação estequiométrica importante aqui é que para qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP, você terá aí um volume fixo de 22,4 litros. Então, ou seja, vamos supor um gás aqui, o gás oxigênio, o gás O2. Se esse gás oxigênio ele estiver na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai obedecer estequiometricamente a um volume fixo. Ou seja, 1 mol desse gás vai ocupar um volume na CNTP de 22,4 litros, um volume fixo, ok? Então, isso na CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, que
São condições fixas também, né? De 1 atm, ou seja, a pressão atmosférica ao nível do mar, e 0 graus Celsius, certo? Então, essas são as condições aí para a gente ter esse volume molar de 22,4 litros. Então, uma pequena aí observação, né? Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo essa questão aí das relações estequiométricas. Gente, eu falei para vocês, como na matemática, sendo que na matemática nós temos as equações matemáticas, aqui na química nós temos as equações químicas. Então, olha só, pessoal, isso que está escrito aqui, essa frase química que está escrita aqui, né, é uma equação química. E toda equação química, e na química a gente usa muitos os símbolos, né, os códigos, então a gente precisa conhecer esse novo idioma para saber certamente o que essa frase química está dizendo. Então, olha só, nós temos aqui uma substância. Essa substância, eu sei que ela é uma substância composta. Bom, o que vem a ser isso, né? O que é uma substância composta? Recordando, substância composta é quando você tem a união aí em uma substância, né? Claro, em uma molécula, ou seja, de dois elementos químicos diferentes ou mais. Nessa substância aqui nós temos, não um, mas temos três elementos químicos diferentes. Tem o carbono, tem o hidrogênio, tem o oxigênio. Então é claro que isso tem que ser uma substância composta. Não pode ser outra coisa. Agora, já aqui no gás oxigênio, veja que a molécula do gás oxigênio ele é formado unicamente por um único tipo de átomo, um único tipo de elemento, que é o gás, que é o oxigênio, que é o elemento químico oxigênio. São dois átomos, a quantidade estequiométrica desse gás é de dois átomos, né, de oxigênio formando a molécula do gás oxigênio, mas é unicamente aí do elemento oxigênio. Então, esta é uma substância simples, que nós chamamos. Normalmente, os gases com moléculas monoatômicas, aliás, diatômicas, né, formadas aí por dois átomos, nós vamos ter aí substância simples. Olha essa outra situação. Embora seja um gás, mas ele é feito aqui por dois elementos químicos diferentes, que é o carbono e o oxigênio, nós temos aqui uma substância composta. E aqui a água, né? Muito conhecida aí de todo mundo, substância composta também, formada aí por hidrogênio e oxigênio. Só que com um diferencial. A água nessa situação aí, ela encontra-se no estado de vapor, né? Como que nós sabemos disso? Sabemos disso pelo fato que temos aqui a indicação entre parênteses da fase com que essa matéria ela se encontra. No caso aqui do C2H6O, ele está na fase líquida, então aqui é L de líquido, o G de gás, então o oxigênio aqui está na fase gasosa, o CO2, que é o gás carbônico, também na fase gasosa, e a água aqui na fase de vapor, certo? Como eu disse para vocês que isso aqui é uma equação química, e as equações químicas, matematicamente, aí elas vão obedecer a essas relações estequiométricas, né, de quantidades. E tem outros detalhes que a gente precisa observar também. Esses números que as fórmulas elas apresentam, elas também nos dizem a quantidade de substância que nós vamos encontrar aí por molécula, certo? Então, esse coeficiente, aliás, esse número que nós chamamos aqui de índice, então, guardem isso, ó. Esse número que fica aqui na parte de baixo, no pezinho aqui do elemento, no pezinho do átomo, nós chamamos de índice, certo? Então, esses valores, vejam que em todas as moléculas aí, em todas as fórmulas, nós temos esses índices, né? Que são colocados aí no pé dos elementos químicos, tratando aí das quantidades que nós temos por molécula desse determinado elemento.
certo? Então, nessa primeira fórmula aqui, esse índice 2 aqui faz a referência para nós da quantidade de dois carbonos. Esse 6 aqui no pezinho do hidrogênio diz que nessa fórmula nós temos 6 hidrogênios. Agora, olha só o caso do oxigênio, não tem número aqui. Então, identificamos aqui a quantidade de um só. Quando não tem número, gente, significa que é um somente, tá? Então, o 1 não precisa aparecer aí na fórmula, ok? Pessoal, alguma dúvida até agora? Não. Pessoal, se tiverem dúvida ou se o professor estiver explicando muito rápido o conteúdo, pode parar, pode abrir o microfone, falar, que a gente volta de novo, explica novamente, para ter o entendimento disso, tá? As dúvidas não podem ir se acumulando, tá? Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente explica de novo. De uma outra maneira, é claro, para tentar atingir a todos, certo? Se tiver muito rápido também a explicação. Eu não estou vendo vocês aqui no chat, então as dúvidas vocês coloquem e abram o microfone aí para a gente tá entendendo aí qual é a dúvida, ok? Então, olha só, já que nós temos aqui a escrita química, né, a frase química, que vamos dizer assim, e a gente viu agora há pouco o seguinte, que antes da seta, aqui a seta está aqui, a seta identifica para nós que isso aqui é uma reação química. Antes da seta, nós temos aquilo que nós chamamos de reagentes. Então, sempre lembrem disso, que antes da seta nós vamos ter os reagentes. Então, quem são os reagentes aqui nessa equação química, né? Então, o C2H6O, esse aqui é o álcool etílico, ou também chamado para nós de etanol, é o álcool, né? O álcool etílico. Esse mesmo álcool aí que nós estamos usando para fazer a desinfecção das mãos, né? O álcool aí em gel, o álcool que está aí no recipiente álcool em gel é o álcool etílico, né? O etanol, certo? Ele tem dois nomes, né? Álcool etílico está certo, etanol também está certo. Então, é o álcool presente aí no álcool em gel. Já aqui o outro reagente que nós temos é o gás oxigênio, né? Então, o gás oxigênio é o outro reagente que está aí presente nos reagentes. Então, nessa equação química, nós temos dois reagentes. Nós temos o etanol reagindo aí com o gás oxigênio. É claro, pessoal, que isso aqui vai dar fogo. Vai dar reação química explosiva. Que o etanol, ele é inflamável e para acontecer uma reação de combustão, uma reação de química, uma reação de queima, né? Você tem que ter o combustível reagindo aí com o gás, oxigênio, para ocorrer aí a reação de combustão, formando o gás carbônico. Aí já temos depois da seta, né? Produto, então. Então, esse aqui é o gás carbônico. O gás carbônico tem outro nome aí, que é o nome mais correto, né? Que é o dióxido de carbono. E formando aqui um outro produto, que é o vapor d'água, que sai juntamente aí nessa reação de combustão. Só que tem um detalhe, gente. Antes da gente analisar essa reação química, se ela acontece ou não acontece, nós temos que perceber que para você ter a ocorrência da reação química, você tem que ter as quantidades corretas. E nessa reação, ela não trouxe para nós as quantidades que vamos ter aí que reagir. Quanto de etanol a gente tem que reagir com o oxigênio para acontecer a reação química? Então é aquilo que eu falei para vocês, não adianta você colocar o etanol junto com o oxigênio. Você tem que colocar nas quantidades corretas para que aconteça a reação química, certo? Então, olha só. A princípio, nós temos que
observar na reação aquilo que nós chamamos de balanceamento. O que o balanceamento quer dizer? O balanceamento é isso que a palavra quer dizer mesmo, a balança da equação. Então nós devemos pensar na equação química como se fosse uma balança. Aquelas balanças de antigamente, né? Que nós tínhamos assim nas mercearias. Ó, aqui tem um prato e aqui tem outro prato. E esses pratos, eles devem ficar equilibrados, né? Eles devem ficar aí em equilíbrio. Então essa é a ideia do balanceamento. Então vamos analisar aqui as substâncias para ver se elas estão realmente no equilíbrio. Se elas estão aí com as mesmas quantidades. Então, já de início, a gente verifica aqui no carbono, olha só o que está acontecendo, ó. Aqui no reagente, o carbono, ele está na quantidade de 2. Nós temos 2 átomos de carbono aqui no começo, no reagente etanol. Só que lá no produto, nós temos um carbono só. Então é claro que essa reação ela não está balanceada. Você não tem as mesmas quantidades nos reagentes, originando a mesma quantidade nos produtos, porque isso deve acontecer de acordo com a teoria de Lavoisier, né, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa relação estequiométrica ela deve ser mantida. Essa quantidade atômica ela deve ser mantida. A reação química ela acontece, mas não ocorre destruição atômica, não acontece a destruição da matéria. Então, ela deve permanecer. Então, é por isso que a gente tem que fazer o balanceamento. E como que a gente faz isso? Colocando números na frente, guardem isso. O balanceamento nós fazemos com os coeficientes. Não devemos confundir coeficiente com índice. Índice são esses valores que ficam aqui no pezinho de cada elemento químico, que é fixo, e é fixo de molécula para molécula. Então, cada molécula já tem os seus devidos valores aqui de índices. A gente não deve fazer essa alteração. Eu não posso pegar esse 2 aqui, apagá-lo e colocar aqui 1 para ficar certinho aqui com o carbono do dióxido de carbono. Não, não podemos fazer isso. O etanol, ele tem 2 carbonos na sua fórmula. Então, essa é a quantidade que deve permanecer. Só que olha só, se eu analisar que aqui já tem 2 carbonos e aqui tem um só, essa parte da molécula aqui, essa parte da reação, aliás, dos reagentes, tem uma quantidade carbônica maior do que do produto. Então eu vou ter que acertar aqui no produto, é aqui que está faltando, ó. Então, se eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho que ter 2 aqui também. E eu falei para vocês que eu não posso colocar 2 aqui, ó. Eu não posso simplesmente apagar o número que está aqui embaixo, ou não posso também fazer isso aqui, ó. Colocar número aqui embaixo para deixar igual. Ah, aqui tem 2, eu vou colocar 2 aqui também para ficar certo. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar índices. Então, o que eu tenho que fazer, né, pessoal? Nós temos que colocar aquilo que nós chamamos na química de coeficiente. O coeficiente são valores que nós colocamos aqui na frente da molécula, são números, né? Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, enfim, o número que você precisar para fazer o balanceamento. Aqui na frente da substância do etanol não está aparecendo, mas aqui já tem o coeficiente número 1, tá? E aqui na frente do gás carbônico já tem o coeficiente 1. Mas nós estamos vendo que esse coeficiente não serve porque ele está nos definindo uma quantidade de carbono no valor de 1. Porque esse coeficiente ele faz uma multiplicação da molécula. Então o número 1 aqui ele vai multiplicar o carbono e ele vai multiplicar também o oxigênio. Então quer dizer que o número 1 aqui não está nos ajudando.
Porque eu preciso ter aqui a quantidade de 2 carbonos. Por que que eu preciso ter 2? Porque aqui no etanol eu tenho 2 carbonos, olha. Então eu pergunto para vocês, gente, que número que eu devo colocar aqui na frente do carbono, que coeficiente que eu devo colocar aqui na frente, que multiplicado por 1 vai dar 2? Porque a quantidade que eu preciso é 2, né? Que número que eu tenho que usar? Eu vou ter que colocar um coeficiente aqui. E esse coeficiente que eu colocar aqui, ele vai ter que multiplicar por 1 e vai ter que dar o valor 2. Que número que vai ser esse? O que que vocês acham? Seria um 2? 1, 2? É claro. Ou eu colocar outro número aqui que multiplicado por 1 vai dar 2. Tem que ser o 2. Então eu vou usar o coeficiente 2 aqui, ó. Então olha só, esses números que a gente coloca aqui na frente, que eu estou falando para vocês que chamam coeficiente, eles podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende do quanto que você precisa para deixar balanceado a equação, tá? Então, como eu tenho aqui no etanol 2 carbonos, eu tenho que colocar o coeficiente 2 aqui, que multiplicado por 1 que está aqui embaixo, 2 vezes 1 vai dar 2 carbonos. Agora eu acertei a quantidade de carbonos. Bom, ficando certa a quantidade de carbonos, agora a gente vai analisar o hidrogênio. Olha só. Quantos hidrogênios eu tenho aqui nessa fórmula? Pode abrir o microfone aí e falar. No etanol. Repete, por favor, professor. No etanol aqui, ó, que é o C2H6O, a pergunta é a seguinte: quantos hidrogênios eu tenho nessa fórmula aqui do etanol? 6? 6 hidrogênios. É isso que a fórmula está me dizendo. Que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Bom, olha só então o que está acontecendo. Se eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui no reagente, eu devo ter também 6 aqui do outro lado, que são nos produtos. Eu estou tendo 6 hidrogênios aqui na molécula da água? Não. Não, não temos. Eu tenho só 2 hidrogênios aqui na água. Então, ou seja, a minha balança, ela está assim, ó. Ela está pendida. Quer dizer que o etanol é mais pesado do que a água. E eu tenho que equilibrar essas balanças. Tá? Elas têm que ficar equilibradas, elas têm que ficar balanceadas. Então, para eu fazer esse balanceamento, eu uso os coeficientes. Então, que número que eu devo colocar aqui na frente da água, que multiplicado por 2 vai totalizar 6 átomos de hidrogênio? Que número que eu posso usar aqui? 3. 3, exatamente. Porque se eu uso 3 aqui, ó, o 3 ele vai multiplicar o 2. 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. Terei aqui também 6 hidrogênios no etanol. Então, fica certo, fica balanceado. Tá? Então, olha só o que aconteceu. A gente já acertou o carbono, a gente já acertou o hidrogênio. Agora nós vamos acertar o próximo elemento, que é o oxigênio. Só que o oxigênio tem um detalhe, pessoal. O oxigênio ele está presente aqui em 2 reagentes. Ele não está presente em um reagente só. Ele está presente no etanol e ele está presente aqui também no gás oxigênio. O que que eu tenho que fazer com essas duas quantidades? Eu tenho que somar, tá? Então é isso que a equação química está me dizendo, que as quantidades de oxigênio aqui nos reagentes, elas devem ser somadas. E eu tenho aqui nos reagentes, eu tenho 2 átomos de oxigênio mais um átomo de oxigênio, totalizando então aqui nos reagentes 3 oxigênios. Será que eu tenho essa quantidade nos produtos? Olha só o que está acontecendo aqui.
Eu precisei, gente, usar aqui o coeficiente 2 para acertar o carbono. Só que esse coeficiente que eu coloco aqui é igual lá na matemática, ó. Ele também atinge o próximo elemento, que é o oxigênio. Então, o 2, ele vai fazer uma multiplicação também no oxigênio. Se eu tenho aqui coeficiente 2, eu vou multiplicar vezes o 2 do oxigênio. Isso aqui vai me totalizar 4 oxigênios. Então, eu vejo que a quantidade de oxigênios já não está certa. Porque se eu tenho aqui nos reagentes 3 oxigênios e só aqui da molécula do gás carbônico eu já tenho 4, então já está desequilibrado. E eu tenho que somar também esses oxigênios aqui nos produtos. Porque eu tenho oxigênio no gás carbônico e tenho oxigênio aqui na água. E o 3 aqui, que eu coloquei para o hidrogênio, para acertar o H, ele também deve multiplicar aqui o oxigênio. Então, 3, coeficiente 3, que vai multiplicar 1 do oxigênio. Vai me dar aqui quantos oxigênios? 3 vezes 1, totaliza 3 oxigênios. Então, quantos oxigênios eu tenho aqui no lado dos produtos? 4 com 3 dá 7 oxigênios ao todo. Então eu percebo o seguinte, que o lado dos produtos, depois da seta, né, o que está à direita da seta, está mais pesado na quantidade de oxigênio do que a quantidade dos reagentes. A equação está desbalanceada. Então agora eu tenho que colocar coeficientes aqui, eu tenho que usar coeficiente aqui no lado dos reagentes para tentar acertar isso. Olha só que situação que eu me meti agora, pessoal. Esse coeficiente 1 que está aqui no etanol, ele está acertando a quantidade de carbonos e ele está deixando certo a quantidade de hidrogênios. Se eu apagar esse coeficiente 1 aqui e trocar para outro número na tentativa de acertar o oxigênio, o que eu vou fazer com o carbono e o H? Eu vou deixar eles desbalanceados, eu vou desbalancear eles. Então eu vou procurar não mexer aqui nesse coeficiente que já está deixando certo o etanol. Eu vou usar coeficiente aqui, ó, onde não tem coeficiente ainda, que é no gás oxigênio, na tentativa de balancear o oxigênio. Então eu pergunto para vocês, ó, que número, se é que existe, né? Que número que eu posso colocar aqui na frente do gás oxigênio que multiplicado por 2 e somado com um oxigênio que tem aqui, ó, porque eu tenho que somar, vai dar, aqui eu coloquei 4, mas não é 4, né? 7, né? Porque 4 com 3 dá 7, tá? Então ali nos produtos eu tenho 7 oxigênios ao todo, né? Eu tenho 4 aqui do gás carbônico, com 3 aqui da água, dá 7 oxigênios ao todo. Então, olha só, que número que eu posso colocar aqui na frente do gás oxigênio, que multiplicado por 2 e somado com 1 vai dar 7. Que número que eu tenho que colocar ali? O que vocês acham? 3? 3. O 3 é a nossa alternativa, olha. Porque se eu colocar 3 aqui, o 3 vai multiplicar com o 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1 daqui dá 7. Feito isso, eu deixo equilibrado a equação termoquímica. E daí fechou o balanceamento. Então, olha só, gente. Para fazer o balanceamento, eu tenho que usar coeficiente. Eu não posso mexer nos valores que estão aqui embaixo da fórmula, que nós chamamos de índice, tá? Então, eu devo sempre estar usando coeficientes. Então, os coeficientes que nós usamos para balancear essa equação foi 1 aqui para o etanol,
o coeficiente 3 para o gás oxigênio, o coeficiente 2 para o gás carbônico e o coeficiente 3 para a molécula da água. Agora eu posso dizer que a equação está balanceada, certo? Então isso é fundamental que a gente observe no começo da equação termoquímica, identificar se ela está, né, balanceada. Gente, entenderam isso? Eu sei que a princípio assim pode parecer um pouco complicado, né? Porque são muitas informações ao mesmo tempo que a gente deve assimilar. Reagentes, produtos, coeficientes, índices, fase da matéria. Então tem muita informação que uma frase química nos traz, né? Dúvidas? Fala aí. Se tiver dúvida, fale. Não. Não? Não mesmo? Então vamos à frente. Então atenção. Vamos recapitular aqui o que nós vimos. Sempre antes de começar a resolver qualquer cálculo químico, deve-se verificar o balanceamento. Foi isso que o professor acabou de falar para vocês, né? Então, olha só. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Isso é o que o exercício está nos pedindo. Então, vamos com calma para a gente chegar aí nessa resolução com o devido entendimento. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, verificar o balanceamento. Foi isso que a gente fez agora há pouco. Segunda coisa, escrever a proporção, receita. Né? Essa é a receita da reação que a gente vai fazer, só que para a gente ter essa receita, você deve usar as proporções corretas. E quais números que nos dão essa proporção? São os coeficientes que a gente coloca aqui na frente. E a gente verifica que essa equação não está balanceada, né? Porque as quantidades que nós temos nos reagentes são diferentes das dos produtos. Por isso que a gente deve fazer o balanceamento. Deixar um espaço. Informação e pergunta. Né? Então a gente vai fazendo as perguntas aqui para as substâncias para identificar se elas estão nas quantidades corretas. Preencher o espaço com as unidades correspondentes, que são aí os coeficientes que a gente chama, né? Resolver a regra de 3, isso aqui vai ser o último passo para a gente chegar aqui nisso que o exercício está nos pedindo, tá? Então vamos com calma, sem pressa. Então aqui, ó, a equação balanceada. Então, gente, ó, não está aparecendo o número aqui, ó, mas devemos saber que é o coeficiente 1 que a gente coloca aí, tá? Então nós usamos, para fazer o balanceamento dessa equação, nós usamos a substância a substância que é o etanol. Nós temos aí que utilizar o coeficiente 1. Para o gás oxigênio, coeficiente 3. O gás carbônico, coeficiente 2. E para a água, o coeficiente 3. Isso quer dizer o seguinte. Quando você vai reagir o etanol ou álcool etílico, quando você vai queimar etanol, né? Você vai colocar ele no fogo. Para você queimar etanol, você tem que ter o gás oxigênio. E onde que está esse gás oxigênio? No ar. Uma molécula de etanol, para você queimar ela, você precisa de 3 moléculas de gás oxigênio. Da reação desses reagentes, vai originar 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Então, ou seja, esses números que nós colocamos aqui na frente, que nós chamamos de coeficientes, eles nos dão as quantidades estequiométricas que essa equação química ela está sendo regida, né? E esses números que a gente colocou aqui na frente, nós também podemos entender de uma outra maneira. Em vez de entender como uma molécula de etanol, nós podemos entender também como 1 mol de etanol. Porque a relação estequiométrica é a mesma. Então, se eu reagir 1 mol de moléculas de etanol, ou seja, 6,0210 na 23 moléculas de etanol,
eu vou ter que usar 3 mols de moléculas de gás oxigênio. Dessa quantidade estequiométrica aqui, se eu obedecer a essa regra, a reação vai acontecer. E a reação acontecendo, ela vai produzir 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água no estado de vapor, na fase de vapor. Então, essa relação estequiométrica, essa receita estequiométrica, ela vai se manter, certo? Como o exercício aqui para nós, ele está fazendo a pergunta em mols, ó, então a relação estequiométrica correta para a gente usar aqui nessa reação é a relação estequiométrica mol, é a quantidade de mol, tá? Então eu posso fazer um entendimento aqui dessa equação química da seguinte maneira, ó, que 1 mol de C2H6O, ou seja, de etanol, 1 mol de etanol, ele produz quanto de gás carbônico? 2 mols de gás carbônico. É isso que a equação química está me dizendo, ó. A hora que esses reagentes eles reagem entre si, eles produzem isso aqui. 2 mols de gás carbônico e 3 mols de vapor d'água, tá? Esse exercício aqui, ele questiona o seguinte da gente, ó, qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, quanto que eu vou ter que reagir de álcool etílico para produzir uma quantidade de 12 mols de gás carbônico? Aqui vai ser feita uma regra de 3. Se 1 mol de álcool etílico produz 2 mols de gás carbônico, para eu produzir 12 mols de gás carbônico, X para a nossa quantidade de álcool etílico. Regra de 3, pessoal, vocês sabem que a gente resolve cruzado. Então, o X, ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar o 2. Então, vai ficar 2x, que é igual o 12, que vai multiplicar o 1. 12 vezes 1 dá 12, certo? Continuando essa continha, x, que é igual a 12 dividido por 2. X, então, que vai ser no valor de 6. 6 o quê? Como o x está embaixo de mol, a resposta para nós aqui vai ser 6 mols. Então, ou seja, olha só o que está acontecendo aqui, gente. Para eu produzir 12 mols de gás carbônico, eu vou ter que usar 6 mols de etanol. Então, a minha equação ficaria assim, ó. 6 mols de 6 mols de álcool etílico, né? C2H6O, reagindo aqui com O2, né? Produzindo aqui 12 mols de CO2 e mais água. É claro que a gente tem que acertar aqui também as quantidades de oxigênio e também aqui de água, né? Mas o que nos interessa nesse cálculo é que 6 mols de etanol, 6 mols de etanol vão produzir aí o dobro da quantidade de gás carbônico. 12 mols de gás carbônico. Então, essa relação estequiométrica, em termos assim, de reação química, é algo fundamental para a gente compreender. Temos aqui um outro exemplo, que é uma atividade. Então, eu peço aqui que vocês copiem esse exemplo aqui, essa atividade 1 aqui, vamos dizer assim, né? Então, atividade 1, vamos colocar a data aqui, né, pessoal? Hoje é dia 15, né? 15/3/2021. Então, copie esse exemplo aí, para a gente fazer a resolução, né? Para a gente entender um pouquinho melhor isso.
Vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem aí, uns 2 minutinhos, para a gente estar copiando esse exemplo aí. A gente vai resolver juntos, né, essa atividade, para vocês deixarem aí no caderno, para vocês estarem estudando, ok? Pessoal, quando a gente vai copiar uma equação química, e ela não está balanceada, é bom que a gente deixe um espaço aqui, ó, entre uma molécula e outra, porque aqui nós vamos ter que colocar o coeficiente, né? Então, se você faz muito juntinho aqui os símbolos, pois fica apertado, né, para a gente estar colocando o coeficiente aí. Então, sempre deixando um espacinho bom aqui para você colocar, às vezes você tem a letra grande, né? Deixar um espacinho aqui entre as moléculas para que a gente faça aí a colocação do coeficiente. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o que que é? Verificar, né, se a equação ela está balanceada. É isso que a gente tem que ver em primeiro lugar. E eu já percebo que essa equação, quando você bate o olho nela assim, você já tem condição de analisar se ela está balanceada ou não. Então, olha só. O carbono, ele está certo. Porque eu tenho um carbono aqui no reagente. E aqui no produto, eu também tenho um carbono. Então, as quantidades de carbono estão certas. Ah, então quer dizer que a equação está certa? Não, não está certa. Porque se você olhar para o outro elemento químico, olha o hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênios aqui no reagente e no produto eu tenho 2. Então está errado. Se um só estiver errado, tudo está errado. Então tem que acertar a equação. Eu tenho que fazer o balanceamento, certo? Gente, então, se eu tenho 4 hidrogênios aqui nos reagentes, e aqui eu tenho 2, então quer dizer que está faltando no produto. Então, eu vou colocar aqui no produto, eu não vou colocar no reagente. Aqui já está sobrando, por que que eu vou aumentar aqui? Eu vou tentar balancear primeiro lá onde está faltando, certo? Então, que número que eu posso colocar aqui na frente do hidrogênio, que multiplicado por 2, vai dar 4 aqui? O que vocês acham? Que número que eu tenho que colocar aqui? 2. Repete, perfeito. Tá. 2, né? Porque se eu colocar o 2 aqui, ó, o 2 ele vai multiplicar o hidrogênio, 2 vezes 2, totalizam nesse momento agora 4 hidrogênios, e eu fico com a quantidade correta aqui para o hidrogênio, 4. Então o carbono está certo, hidrogênio está certo. Agora a gente vai ver o oxigênio. No reagente, pessoal, eu tenho somente 2 oxigênios, olha, 2 só. E lembrando que aqui no produto eu tenho oxigênio no gás carbônico e tenho oxigênio aqui também na água. O que eu tenho que fazer com essas duas quantidades? Somar esses dois valores. No gás carbônico, então, eu estou tendo 2 átomos de oxigênio e aqui na água, o coeficiente 2 que eu coloquei aqui também, ele multiplica o oxigênio. Não podemos esquecer desse detalhezinho. Então, eu tenho 2 oxigênios no gás carbônico, e o 2 multiplicando o 1 aqui do oxigênio, totalizando 2 oxigênios também. Então, aqui no lado dos produtos, eu estou tendo 4 oxigênios. E é claro que eu não tenho isso aqui do lado do reagente. Mas está fácil de resolver, não está? Se eu tenho 4 aqui do lado dos produtos, que número que eu posso colocar aqui na frente do oxigênio, que multiplicado por 2 vai dar 4? Que número que eu posso colocar aqui? 2. 2, exato. Porque 2 vezes 2 dá 4 oxigênios e agora ficou certo. Equação balanceada? Sim, ela está balanceada. Para fechar o balanceamento, como aqui não está usando coeficiente, ó, vamos colocar. É o número 1 e aqui também é o número 1. Então, a equação balanceada ela ficou com a utilização
do coeficiente 1 aqui na frente do CH4. Eu tenho o coeficiente 2 aqui na frente do O2. Tenho o coeficiente 1 aqui na frente do gás carbônico. E o coeficiente 2 aqui na frente da água. Tá? Agora minha equação está balanceada. Tá certinho. Agora vamos para o que o exercício está pedindo, né, pra gente. Ele pede o seguinte, ó. Quantos mols de água... Então, o que nos interessa é aqui, ó. Quantos mols de água serão produzidos na queima de 4 mols de metano? Como aqui a unidade de medida que está sendo usada é mol, então nós vamos usar o mol aqui para a gente definir isso. Então, como que eu vou partir do pensamento? Ó? 1 mol de metano, que é o CH4, então eu tenho aqui, ó, que 1 mol por quê? Aqui é 1. Então, 1 mol de CH4 produz... Nossa, saiu reto essa, hein? Vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui. Fica mais... Vou ver se eu consigo deixar mais quieto isso aqui. Então, olha só. 1 mol de CH4 estará produzindo 2 mols de água. 1 mol de CH4 produz o dobro da quantidade de água. Aí a pergunta é, quantos mols de água? Então, o X vai ter que ficar embaixo de água, né, gente? X mols de água. Quanto que eu vou ter que usar para produzir 4 mols de água se eu utilizar aqui uma quantidade de 4 mols de CH4? Essa é a regra de 3 que eu vou ter que fazer aí o entendimento, a resolução, para obter o que o exercício está me dizendo. Regra de 3, né, gente? Nós fazemos cruzado. Então, vai ficar x vezes 1 da x. Vou resolver aqui em cima. X vezes 1 da x, que é igual. E o 4 vai multiplicar o 2. 4 vezes 2. É claro, né, pessoal? 4 vezes 2 dá 8 mols. Como o x está embaixo de mols, eu vou ter que colocar a resposta no final aqui. 8 mols de água. Então, ou seja, quando eu utilizo 4 mols do combustível metano, eu vou estar produzindo aí 8 mols de água. E dá para a gente fazer um entendimento direto, né? Porque isso aqui é uma proporção matemática. Se 1 originou 2, 4 vai originar 8. É o dobro, né? A quantidade aqui de produto sendo produzido vai ser o dobro da quantidade de reagente do combustível aqui que está sendo utilizado. Entenderam isso, pessoal? Sim. Sim? Então, olha só a correção aqui do exercício. Veja que a imagem aqui não está deixando o coeficiente número 1 aqui, né? Mas nós colocamos. Eu gosto de sempre colocar o coeficiente aqui para ficar evidente as relações estequiométricas que a gente tem. Porque isso aqui é a receita nossa, né? A receita é a relação estequiométrica. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente utiliza lá, né? 1 quilo de farinha, 3 ovos, 2 colheres de sal, papapá, papapá. Esses são os reagentes para a gente obter o produto final, o bolo. E aqui, as nossas relações estequiométricas, né, que são os coeficientes que a gente usa aí na frente das moléculas, é o que vai nos garantir a reação correta que a gente vai obter, tá? Então, esse aqui é o cálculo que a gente acabou de fazer, certo? Então, vamos para essa atividade 2 aqui. Eu peço que vocês copiem, tá? Copie essa atividade 2 aí no caderno. Bem, pessoal, essa atividade 2 aqui, olha o foco dela. Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio? Então, o gás oxigênio está ali no reagente, né?
Então, o foco do exercício se concentra aí na quantidade de reagente necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do acetileno. Queima completa é quando a quantidade de produto, aliás, quando a quantidade de reagente é consumida por completo, produzindo aí a quantidade de produtos, conforme a reação aí nos expõe, de maneira também efetiva, de maneira completa. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, como a gente já sabe, é fazer o balanceamento, observar se já está balanceado, né? E a gente já percebe aqui de início que não está, porque eu tenho 2 carbonos aqui na molécula do acetileno e o gás carbônico aqui só tem 1, né? Então eu tenho que deixar essa quantidade correta. Se eu tenho 2 aqui, 2 carbonos no reagente, eu tenho que ter 2 aqui também no produto. Como aqui tem um só, eu devo colocar o coeficiente 2 aqui, que vai multiplicar por 1, 2 vezes 1 dá 2 carbonos. Então, eu acerto a quantidade de carbono. Indo para o próximo elemento, hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui no reagente, e aqui no produto tenho 2. Então, tá certo a quantidade de hidrogênios. Vamos para o próximo elemento. Eu tenho 2 oxigênios aqui no reagente, só que aqui no produto nós temos mais. Ó. Aqui na molécula do gás carbônico nós já temos 4, ó, porque 2 vezes 2 dá 4. E aqui 1 da molécula da água. Então, totalizando aqui, ó, gente, 5 átomos. 5 átomos de oxigênio aqui nos produtos. Então, olha só o que está acontecendo agora. Eu tenho 5 átomos nos produtos, só que no reagente eu tenho 2. Gente, existe algum número que eu consiga colocar aqui, que multiplicado por 2 vai me dar aqui a quantidade de 5? O que vocês acham? Existe algum número? Tem, né, gente? Não tem, né? Porque o 5 não está na tabuada do 2. Não tem jeito, né? Então, quando isso acontece no balanceamento, de você ter ímpar de um lado e par do outro, ou vice-versa, o que a gente tem que fazer? Você tem que apagar tudo que você fez. Apaga tudo, 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 tudo. E começa do zero de novo, dobrando a receita. Se aqui está sendo usado 1 e não está dando certo, eu vou para o próximo coeficiente, 2. Eu vou dobrar a receita. Nesse momento eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4 carbonos. Eu dobrei a quantidade. Eu tenho 4 carbonos. Que número que eu posso colocar aqui que vai dar 4? 4, né? 4 vezes 1 carbono dá 4 carbono. Então eu acertei o carbono. Agora vamos para o hidrogênio. Ó. O 2 ele também vai multiplicar o H. 2 vezes 2 dá 4 hidrogênios. Existe a possibilidade da gente colocar um número aqui que dê 4? Sim, o 4 está na tabuada do 2. Então eu tenho que colocar 2 aqui. Ó. 2 vezes 2 dá 4 hidrogênios. 4 hidrogênios do outro lado. Beleza, ficou certo. Agora, olha só a quantidade de oxigênios que nós estamos tendo aqui nos produtos. Olha, o 4 vai multiplicar o 2. Isso aqui vai dar 8 oxigênios. Mais o 2 vai multiplicar aqui esse oxigênio, totalizando 2 oxigênios. Isso vai me dar uma quantidade de 10 oxigênios, correto? Bom, se eu tenho 10 oxigênios aqui no lado dos produtos, que número que eu devo colocar aqui que multiplicado por 2 vai dar 10? O que vocês acham? Né, gente? Porque o 10 ele está na tabuada do 2. 5 vezes 2 dá 10. Então agora eu balancei a equação. Agora ela tá certa agora. Agora tem jeito da gente continuar o exercício. Então eu apago essa coiseira que eu fiz aqui. Então, olha só, quais são os meus coeficientes dessa equação dessa equação química aqui? Eu tenho o coeficiente 2 para o acetileno,
5 moléculas de gás oxigênio, reproduzindo aqui 4 moléculas de gás carbônico e mais 2 moléculas de água. Correto? Bom, aí o exercício me pergunta assim, ó, qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária? Então, o meu objetivo aqui está aqui, ó, no oxigênio. O X da questão está aqui no reagente. Para fornecer 17,5 mol de água na queima completa do acetileno. Então, eu tenho aqui, ó, 5 mols, 5 mols de O2 produzem 2 mols de água no estado de vapor. É isso que a equação está me dizendo. Eu quero, gente, 17 mols e meio de água. Quantos que eu vou ter que utilizar aqui de oxigênio? X para cá, tá? Então, como toda regra de 3, né, a gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 17,5. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer a continha aí? Faz aí para nós aí. Quanto que dá isso? Então, se a gente fizer 5 multiplicado 17,5, vai dar isso mesmo. Vai dar 87,5, né? É isso que deu aí? O que deu pra mim foi. Isso, exatamente. Então, vamos montar a nossa continha assim, ó. Continuando aqui, ó. Então, o 2 vai multiplicar o x, né? Então, fica 2x, que é igual 5 vezes 17,5. O professor vai continuar essa conta aqui em cima agora, ó. Então, vai ficar 2x, que é igual 5 vezes 17,5, dá 87,5. O x, o 2 que está multiplicando o x, vai passar dividindo, né? Então, fica 87,5 dividido por 2. Quanto que... Então, o resultado aqui dessa divisão será de 43,75. Concluindo, então, que a nossa resposta correta aqui será a letra A, né? Então, ou seja, ó, para a gente fazer para a gente obter aqui a quantidade de 17 mols e meio de água, nós vamos ter que utilizar aqui um total de gás oxigênio da ordem de 43,75 mols. Então, essa relação estequiométrica que a gente utiliza aqui nessa equação química, ela é de fundamental importância para você definir as quantidades de reagentes e de produtos para que você obtenha aí uma determinada equação termoquímica, né? Uma equação química aí no caso. Gente, entenderam essa resolução?